Eu tava com saudade. E eu sei que vocês estavam com saudade de passar raiva. Eu sei disso. Então chegou a hora do pesadelo. E o Fred vai te pegar. E quem é o Fred aqui hoje? Jovens de Negócios. O Breno, do Jovens de Negócio. Ai, ai, ai. Vamos ver isso? 5 filmes sobre investimentos que te farão ganhar dinheiro. Melhores filmes para aprender a investir. Porque a gente sabe que essa galera estuda vendo documentário, né? Renata Barreto estudou economia através do musical Hamilton da Disney. Essa galera aprende assim. Mas vamos lá. 5 filmes sobre investimentos que te farão ganhar dinheiro. Melhores filmes para aprender a investir. Vamos. A gente imagina um filme de investimento como se fosse falar de CDB, LC, LCA, mas tem uns filmaços que vivem em volta do mercado financeiro que podem trazer um monte de lição pra gente sobre o mundo dos investimentos. Então, nesse vídeo, eu vou te trazer aqui os 5 melhores filmes de investimento que todo mundo deveria assistir. Porra, imagina um filme que fica falando de LCI, CDB, fundos de investimento. Porra. Imagina, Tesouro Direto. Então, já vem aquele menino... Eu acho que o Nolan poderia fazer um bom filme sobre isso, né? É tipo... Chegaria uma cena assim, os dois sentados no banco. No banco, eu digo num banco, instituição banco. 2 personagens. Aí um tá conversando com o outro, aí o outro para assim. Olha só. Imagina que isso aqui é um CDB. E ele pega a caneta e faz assim. O CDB faz isso assim. A explicação do CDB é através do buraco de minhoca. Chato de novo pedindo like. É um abestado mesmo esse moleque. Eita coisa chata. Ai, Cleiton, também não precisa de tanto, né? Ele tá dando conteúdo de graça. É. Cleiton, mas eu nem vi o conteúdo ainda, ele já tá querendo me explorar. Ué, você não ia dar o like? Ah, tá bom, eu vou. Você viu o que a gente tem que fazer pra chamar a tua atenção aí, né? Se você gostou da atuação, então comenta aqui embaixo. Vamos pro Oscar, Brenão, que a gente veste a camisa junto e dá um jeito de chegar lá. Vamos lá! O primeiro filme dessa lista é O Lobo de Wall Street, cara. E de longe é um filme de mais entretenimento aqui, que você vai ficar vidrado ao longo do filme. Ele, assim, é bem... Scorsese, você tá vendo o que você fez com a gente? Você tá vendo, Scorsese, o que você fez com a gente? Você tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer aqui... Sabe a lista que a gente fez de top filmes Primo Rico? Sabe a lista que a gente fez de top filmes Primo Rico? Vamos ver se a gente consegue bater? A gente vai ver os 5 filmes que ele vai indicar aqui. Se esses 5 filmes estiverem na lista top filmes Primo Rico, a gente gabaritou. Depois eu vou botar a lista do Letterboxd no final da nossa live. E a gente vai ver se deu match. Tá? Vamos ver. Polêmico, porque ele conta a história do Jordan Belfort, que é retratado no começo como um cara humilde, humano, classe média baixa, uma pessoa que tem um bom coração. Só que ele é muito ambicioso, ele quer a qualquer custo chegar ao sucesso. E ao longo da sua trajetória ele vai se corrompendo, porque ele entra numa corretora de valores onde ele acha que a vida dele finalmente vai começar, a corretora falha, e aí ele encontra um grupo de jovens que tem uma corretora, só que, tipo, a galera não sabe nada de vendas. E aí ele começa a vender, começa tal, empurra um monte de ação que é ruim, as penny stocks pros clientes que irem comprar aquela bagaça. E aí os manos ficam tipo... Oh, meu Deus! Como você fez isso? E aí ele fala, opa, se bobear dá pra pegar esse monte de moleque emelenta aqui, ensinar eles a vender alguma coisa, a gente cria um império. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele cresce pra caramba, cria a própria corretora de valores, e aí ele começa a entrar numa espiral de corrupção, onde sucesso move mais ganância, luxo e poder, e tudo na vida dele é absurdamente exagerado. As mulheres, as drogas... Por que será?
Por que será? Drogas, o luxo, dentro daquela realidade da bolsa de valores, do mercado de capitais em Wall Street, onde todos os clientes que o cara consegue, ele vende qualquer coisa, aí os caras querem vender de novos ativos, ele não consegue, ele prende o dinheiro dos manos, ou seja, dá um golpe em um monte de gente. E aí o filme mostra isso, o Jordan Belfort sucumbindo a toda essa ganância e todos esses excessos, e depois ele indo pro fundo do poço, né? Simples. Culpa do Scorsese, né? Simples. O capitalismo funciona a partir de quebras de barreira de acumulação, na medida em que ele precisa de acumulação infinita. Há qualquer barreira no meio do caminho que impeça o capitalismo a ir em direção ao acúmulo infinito de capital, essa barreira vai ser rompida. A custo do que for. Ao sangue, guerra. Gente, olha o que está acontecendo no mundo agora. Olha o que está acontecendo no mundo. O Brasil fez uma proposta na ONU, por exemplo, de cessar fogo. E quem votou contra? Estados Unidos. Por que os Estados Unidos votam contra essas coisas? Por quê? Porque guerra é lucrativo. Guerra é lucrativo. Portanto, fazer guerra é quebrar barreiras de acumulação para seguir acumulando infinitamente. O acúmulo infinito é parte do jogo capitalista. Se não há guerra, o acúmulo na indústria bélica, que é uma das principais indústrias dos Estados Unidos, se estaciona. Se há guerra, essa indústria cresce. Para que cessar fogo? Para que cessar fogo? Então veja, o capitalismo funciona sob a égide do acúmulo infinito e, portanto, à custa do que for, nós quebraremos as barreiras de acumulação. Seja por guerra, por sangue, financiando ditaduras na América Latina. Mas num nível menos global, digamos assim, a custo da corrupção. Não só da corrupção institucional, digamos assim, que isso, corrupção não é só um fruto do Estado, mas de corromper a vida de outros. Porque o filme conta um pouco sobre isso. O filme de Scorsese. Como esses caras trapaceiam a vida de pessoas que têm um pouquinho de grana sobrando e que vendem um investimento que não vai dar retorno. Que sabe-se que não vai dar retorno. Então, à custa da vida dessas pessoas, eu continuo acumulando infinitamente. Então, veja, olha só. Esse aqui é um filme ótimo para você aprender a investir. É um filme ótimo para você aprender a investir. É um filme ótimo para você aprender a ganhar dinheiro. Como você aprende a ganhar dinheiro com o Lobo de Wall Street? Seja um filho da puta. Entre no jogo capitalista. Destrua a vida das pessoas. Seja um individualista filho da puta. Seja um criminoso. E você vai aprender a investir. Você vai aprender a ganhar dinheiro. Esse filme te ensina isso. A gente sabe que isso é baseado numa história real. O ator que faz o Jordan Belfort é o Leonardo DiCaprio. Então, cara, assim, filme bizarro de atuação, incrível. E tem todas as nuances que um filme precisa ter. Tipo, ele é emocionante quando tem que ser. Ele é engraçado. O filme, assim, ele tem altos e baixos. Cara, é aquela parada de você ficar vidrado na tela o tempo todo. E os... Críticas. Nós temos uma Susan Sontag e um André Bazin aqui na nossa frente. Crítica. Crítica de cinema. Segundo filme dessa lista, esse aqui é o mais técnico de todos, é A Grande Aposta. Mas pra quando você for ver o filme, eu vou tentar te dar uma elucidada. A Grande Aposta. Vamos ver. Vamos ver o que Jovens de Negócio entendeu sobre a Grande Aposta. A gente já sabe o que ele vai entender sobre a Grande Aposta, mas nós estamos falando de um filme que tenta mostrar por dentro, internamente, as causas da crise de 2008. Vamos entender o que ele vai falar sobre isso. Porque, veja, o que essa galera diz é que as causas para as crises no capitalismo elas são individualizadas. Então, veja, o próprio Estado americano, que está em conluio, é o balcão de negócios da burguesia,
Ao final da crise de 2008, precisa arrumar culpados, precisa achar os culpados. E no capitalismo, a culpabilização do processo, que é estrutural, precisa ser individualizada. Então o que você faz? Você prende meia dúzia de gatos pingados, donos, não necessariamente os donos dos bancos, mas alguns diretores, algumas pessoas que fizeram umas coisas erradas aqui e ali, mas pessoas que na verdade eram engrenagem do processo capitalista. Você culpabiliza meia dúzia de pessoas individualmente por um problema que é estrutural. Por um problema que faz parte da estrutura capitalista. Porque o capitalismo é a própria crise. Ele não vive de crise, ele é a crise. Nos precedentes da crise do subprime, porque só assim que você vai entender o filme. O que aconteceu? Lá em 2006 e 2007, os bancos estavam emitindo os títulos de investimento lastreados em mortgages. Mortgages são tipo hipotecas, né? Então vamos lá. Pessoas como eu e você queremos um empréstimo e aí a gente coloca a nossa casa de hipoteca para o banco. Ou seja, caso a gente não consiga quitar o empréstimo que a gente contraiu com o banco, tem a nossa casa aí de garantia que vai ficar para o banco caso, né, a gente fique inadimplente. E o que o banco fazia? Ele emitia vários títulos de investimento lastreados nessas hipotecas que os bancos tinham e oferecia esses títulos de investimento para investidores normais. Só que eram títulos do segmento Prime. O que era o título do segmento Prime? São títulos onde os devedores, aqueles que contraem empréstimos, são clientes que têm boa renda, que têm trabalho, que não ficaram inadimplência e que têm uma alta confiabilidade de devolver aquele dinheiro para o banco depois. Mas não foi bem assim, né? o que aconteceu, né? Um monte de gente estava procurando imóvel para comprar, títulos de investimento, e aí o banco viu numa necessidade de aumentar a oferta de títulos. Só que não tinha mais clientes do tipo Prime, só tinha os do subprime, que eram os clientes do tipo Ninja. No income, no jobs e no asset. Ou então, sem renda, sem trabalho e sem ativos. Isso, obviamente, faz o quê? Com que esse cliente tenha um risco imenso. Só que os bancos colocaram um coquetel de investimentos, né, de títulos lastreados nessas mortgages do tipo subprime e venderam para os investidores. Porque os investidores ainda pensavam, mesmo se esses clientes ficarem inadimplentes, o banco ainda vai ter um ativo que ele pode vender depois para conseguir recuperar o dinheiro aí dos investidores, né? Sim. Foi o que aconteceu? Foi. Os caras ficaram inadimplentes, o banco de repente se viu com uma porrada de imóvel para vender. Pela lei da oferta e da procura, a alta disponibilidade de imóvel no mercado faz com que o preço dos imóveis diminua, né? E se um monte de investidores não consegue quitar as dívidas dos seus investimentos do setor imobiliário e os preços dos imóveis começam a diminuir, um monte de investidor começa a vender os títulos. Enfim, foi uma cadeia, assim, um efeito dominó absurdo que fez a economia global entrar em colapso. E aí o filme A Grande Aposta conta a história do Michael Burry, que percebe... Tá. Ele contou a história da crise ali, né? Só que, enfim, a culpabilização dessa crise a gente não fala, né? A gente não conversa sobre isso. Veja, nós temos uma individualização de como se fosse assim, não, o banco errou. Nós tivemos um erro de percurso. Sabe? Quando, na verdade, nós temos um processo de tentativa de quebra de barreira de acumulação, de abrir esses créditos destinados a esse mercado subprime, lastreado na hipoteca da sua casa. Então, assim, você não tem como pagar, você vai perder a sua casa, filho. O banco errou, foi moleque. Mas o banco errou, foi moleque e pegou tua casa depois. Sabe? Só que a grande questão aqui que a gente não... que o Jovens de Negócios não fala, é como o Estado, como o balcão de negócios da burguesia, atua para possibilitar esse tipo de negócio. Fazendo, inclusive, que durante a crise, uma pancada de dinheiro fosse disponibilizado para salvar banco, e não as pessoas que perderam a casa. Uma série de fundos que vão ser disponibilizados para salvar bancos falindo, mas não para salvar a pessoa que está perdendo a sua casa. E que para não quebrar a economia, entre aspas, culpabiliza meia dúzia de gato pingado sobre um processo produtivo que está intimamente relacionado ao capitalismo.
que muitas pessoas vão ficar inadimplentes, vai ter uma oferta enorme de imóveis no mercado e que o preço do setor imobiliário vai cair porque a bolha vai estourar. Então o que o filme mostra é ele pegando mais de $1 bilhão em dinheiro dos clientes e fazendo várias operações para apostar contra o mercado, para fazer o short selling, né? Em inglês o nome do filme é The Big Short. Vamos resumir de maneira mais correta isso aqui? O que o filme mostra é esse personagem vivido pelo Christian Bale antecipando a crise. Porque o que acontece? O capitalismo, ele vive de crises cíclicas, porque ele é a crise. Ele tem contradições internas que são insuperáveis. Já recomendei inúmeras vezes para vocês aqui esse livrinho, né? Do David Harvey, 17 contradições e o fim do capitalismo. Tá vendo? Dá pra ler? Enfim. 17 contradições e o fim do capitalismo. Já indiquei pra vocês inúmeras vezes. Aqui o David Harvey vai descrever essas contradições do capitalismo e demonstrar pra gente como essas contradições são insuperáveis dentro do próprio sistema. Percebe? Como elas entre si acabam sendo... não conseguindo ter uma coexistência na medida em que uma acaba sobrepondo uma crise em razão da outra. Elas são contradições insuperáveis, portanto. Percebe? Por exemplo, a contradição climática. Nós temos só para citar um exemplo, tá? Nós temos um modelo produtivo que se pauta pelo acúmulo infinito de riquezas, de um lado, percebe? Acúmulo infinito de riquezas, de um lado. Só que para acumular infinitamente, eu preciso vender. Eu preciso ter uma venda constante. Nós precisamos ter uma oferta de produtos constante. Mas para ofertar constantemente o produto, eu preciso explorar a natureza. Percebe? E essa oferta constante de produtos, ela vai ser trazida a partir da lógica da obsolescência programada. Então são produtos que perdem o seu valor rapidamente para ser substituído por outros. Então todo ano lança um iPhone novo, todo ano lança um produto novo e tudo mais, que você é estimulado a consumir novamente, descartando o anterior. Só que para produzir infinitamente eu preciso de recursos na natureza, só que os recursos na natureza são finitos. E o acúmulo de riquezas é infinito. Contradição. Problema. Percebe? Essa é uma das contradições que o David Harvey vai trazer aqui pra gente. Tô resumindo bastante o que ele escreveu ali, tá? Resumindo bastante porque a gente tá num vídeo de react. Mas percebe, essa é uma das contradições que ele traz pra gente. Então, o que o personagem do Christian Bale faz aqui é antecipar a crise, porque ele sabia que essa crise iria chegar. Porque é previsível. Existe uma previsibilidade no capitalismo. Ora, os bancos que vendiam títulos prime passam a vender títulos subprime para pessoas que supostamente não têm dinheiro suficiente para pagar a longo prazo. Essa bolha vai estourar. Ele previu. Então, basicamente, o que o Jovens Negócios está falando aqui pra gente é: melhores filmes para aprender a investir. Compreenda as crises do capitalismo. Seja um filho da puta novamente. Você sabe, você tem como prever determinadas ações no capitalismo para ganhar dinheiro em cima de pessoas que vão perder casa. Inclusive, o filme fala um pouco sobre isso. O personagem do Brad Pitt, ele tem uma contradição no meio do processo junto com os dois jovens de negócios ali no meio do filme, em que eles ficam se questionando se eticamente vale a pena fazer o que eles vão fazer. Porque eles vão ganhar muito dinheiro, mas eles vão ganhar muito dinheiro à custa da dor dos outros. Então, como ganhar muito dinheiro segundo jovens de negócios? Entenda as contradições do capitalismo e atue em cima delas. Nem que seja à custa da dor dos outros. Short sell, em português, é uma tradução para entrar vendido, que é quando basicamente você ganha dinheiro com a desvalorização de ativos, né? E foi exatamente aí o que o Michael Burry fez e ganhou uma fortuna. Então, um filme bastante... A questão é que essa desvalorização do ativo, sobretudo quando a gente está falando de uma escala
grandiosa como foi o processo da crise de 2008, ela está vinculada a um processo sociopolítico e socioeconômico de despejo de pessoas das suas próprias casas. De fazer pessoas serem jogadas à subnutrição, às ruas. A população... Gente, eu fui a Los Angeles em 2012. Eu morei em Los Angeles por 3 meses em 2012. E, gente, a quantidade de gente nas ruas era absurda. E não é gente na rua, assim, individualmente. Era muita gente na rua com barracas, em fila de sopão. Esse é o país da liberdade. A quantidade de gente que eu passava andando por Los Angeles, engravatado, com terno, pedindo $1-2 pra pegar um ônibus pra ir pra uma entrevista de emprego, foi umas 3 vezes que eu fui parado pra isso. Eu fui parado pra isso. Eu fiquei na Koreatown. Eu fui parado também por uma moça que tava com as pernas muito inchadas. E ela tava falando que ela tava andando pela cidade por muito tempo pra conseguir dinheiro, mas ela tava com as pernas muito inchadas. E ela queria dinheiro pra ir pro médico. Pra poder tratar a perna. Só que nos Estados Unidos você não tem direito a médico. Você não tem direito à saúde. Se você não tem dinheiro. Gente, ela tava com uma perna, assim, desse tamanho. Bizarro. O tornozelo que ela tava. Eu tava lá em 2012. Loucura. A gente tá falando de Los Angeles, Califórnia, gente. Um dos estados mais ricos dos Estados Unidos. Técnico, mas muito maneiro para entender o contexto do porquê a crise do setor imobiliário em 2008 aconteceu. E o Realmente, concordo com Jovens Negócios. A Grande Aposta é um filme muito interessante para compreender a crise de 2008. É claro que tem algumas questões ali que a gente precisa relevar, digamos assim, mas a grande questão aqui é como ele olha para esse filme. Porque o filme, se você olha o filme nos demonstra que o problema é estrutural. Que a crise no capitalismo a crise de 2008 se deu pelas contradições do capitalismo. terceiro filme também fala desse tema, que se chama Margin Call, ou então, em português... Eu também recomendo pra vocês os documentários do... Ai, como é que é o nome dele? Que fez Cico... Eu esqueci o nome. Mas também tem um outro que chama Trabalho Interno, que é problemático aqui e ali, mas que é interessante também. Esse é O Dia Antes... Nos demonstra muito sobre como... Michael Moore, isso, obrigado. Mas o Trabalho Interno não é do Michael Moore, é de um outro diretor. Mas é um filme que tem uma pegada meio, sabe, liberal, o Trabalho Interno. Mas ele nos demonstra muito como a estrutura em torno da crise de 2008 nos levou à culpabilização individual dos problemas. Tá? A não enxergar a culpa do problema numa perspectiva estrutural, mas sim na individualização, na ganância dos bancos. Os bancos foram gananciosos. Sabe? do fim. Cara, esse é o... E aí, qual é a grande questão com relação à ganância dos bancos? É que você dá a uma empresa um adjetivo humano. Eles foram gananciosos. Filme que, apesar também de estar dentro da crise do setor imobiliário, ele mostra o último dia de prosperidade de Wall Street. São realmente as últimas 24 horas em que uma empresa descobre que a bolha vai estourar
E aí começa a mostrar todas as nuances de ferir princípios éticos e morais na busca competitiva para ganhar dinheiro em detrimento até dos clientes ali do negócio. E, mano, o elenco Por que será? Por que será? desse filme, meu Deus, mano, tá absurdo. Só gente pica atuando, se liga só. Breno, não vai ter bombas, equipes da SWAT norte-americana invadindo prédios e usando metralhadoras com jatos a laser. Assim, é diálogo, é pra você ficar de boa, entender o que tá acontecendo, ser imerso na história, sabe? E depois, tipo, aprender um monte de coisa. O quarto filme dessa lista se chama Aprender um monte de coisa. Aprender como o capitalismo funciona, né? Como o capitalismo funciona em detrimento da sua existência. Becoming Warren Buffett, ou então se tornar o tornando-se Warren Buffett. Me esqueci o nome em português. Mas, na verdade, é um documentário da vida, das circunstâncias, das influências que fizeram o Warren Buffett se tornar a pessoa extremamente bem-sucedida que ele é. Para quem não sabe, o Warren Buffett é o investidor mais bem-sucedido de todos os tempos, porque ele é a pessoa que conseguiu as maiores rentabilidades na história, dado todo Inclusive, foi ele que falou que a luta de classes existe, né? Se eu não me engano, foi ele. do período de tempo em que ele investiu. Então o filme pega várias pessoas na vida do Warren Buffett, pega as irmãs, pega os filhos, pega os netos, coloca todo mundo ali para contar como é que o Warren Buffett era, como ele é hoje, mostra essa história dele empreendendo, vendendo Coca-Cola, vendendo jornal quando era criança, comprando máquina de pinball para botar um monte de lugar e conseguir ganhar juros compostos. Ai, meu Deus do céu. Sério que o documentário é assim? Eu não vi o documentário. Sério. É sério que o documentário vende a ideia... Ah, meu Deus do céu, puta que pariu. Ele vende a ideia de que o Warren Buffett ficou ficou bilionário porque ele vendia Coca-Cola. Sério? É, ele era o Oliver Twist, né? Ele vendia coquinha, assim, na rua. Ah, pelo amor, me respeita. As pessoas, elas caem nesse discurso porque elas não têm a noção do que significa 1 bilhão. Imagina o tanto de bilhão que esse cara tem. Eu não sei nem quantos bilhões ele tem. Em dólar. Não é nem em real, em dólar. As pessoas não têm noção. As pessoas acham que ganha 2 milhões, 3 milhões e que ela tá perto de 1 bilhão. Gente, vocês têm que fazer 1000 vezes milhão pra ter 1 bilhão. Vocês têm noção disso? Ele tem 90 bilhões de dólares vendendo Coca-Cola. Começou vendendo Coca-Cola. Porra, pelo amor de Deus. Com isso, enfim. O cara era um puta de um visionário desde cedo, botou na cabeça dele que ele ia ser o homem mais rico do mundo e, de fato, ser alguns anos atrás o homem mais rico do mundo. E o legal é que até o Warren Buffett participa do documentário. Ele conta as mesmas próprias histórias, ele vai dar palestra em escola de criança, ele tem uma cena que é tão boa que ele tá andando no carrinho e vai comprar um McDonald's, né? E aí tem, tipo, 3 opções. Uma custa $2,10, outra, tipo, $2,50 e outra $2,90. Aí ele falou, hoje o mercado financeiro tá em baixa, eu vou comprar esse de $2,10 aqui, só pra... me assegurar. Um velho. Chat. Não dá. Não dá. Primeiro, assim, é uma coisa bem Bolsonaro, né? Warren Buffett comendo no McDonald's. E aí o Warren Buffett comendo no McDonald's, ele vai economizar entre R$2,90 e R$2,10. Tá. É o primo rico falando pra você economizar dinheiro no cafezinho. Porque o dinheiro do seu cafezinho vai fazer você chegar mais cedo no seu R$1 milhão. Isso aqui é canalice. Isso é a venda do sonho americano, que você não vai conseguir. Sinto muito, você não vai. Para, isso aqui, nossa senhora. O mais fofo do mundo. Ele me lembra o cara do Up Altas Aventuras aí. Olha,
Eu vou falar o quinto aqui, mas você sabe que toda vez que a gente faz um vídeo com números... Natália Arcuri falando do papel higiênico, economizar com papel higiênico. Esse vídeo... Nossa senhora! Nossa! Que raiva! Que raiva! Que raiva! de X coisas de alguma coisa, sempre tem mais um extra pra você ver até o final, né, cara? Aqui é sempre over delivery. Então, se você vai ficar até o final, já sabe. Comenta aqui embaixo até o fim, Brenão, e a gente chega até o fim juntos, combinado? E o quinto filme, ele se passa num contexto de mercado de capitais e bolsa de valores, mas a história é muito mais emocional e motivadora. Essa é a lição principal, que é Em Busca da Felicidade, um filme cujo ator principal é o Will Smith, retratando a história do Chris Gardner, que é uma pessoa que a esposa abandonou com o filho, ele ficou desempregado, largado à rua, sem refúgio, precisou ficar sem comer, o que tinha que comer às vezes ele dava pro filho, e o filme mostra todas essas adversidades, a realidade do que ele precisou passar, até ele finalmente se tornar uma pessoa extremamente bem-sucedida. E aí é legal, porque a forma como ele fica motivado a buscar o que ele de fato vai buscar no filme, é quando ele vê um cara com uma Ferrari no meio da rua. Muito óbvio. Ele chega até o cara e fala, velho, como é que tu conseguiu? O que você fez pra conseguir isso daí? Aí o cara fala, eu sou um corretor de ações, mano. A única coisa que você precisa ser pra fazer isso é você ser bom com pessoas e você entender de números. E ele começa a estudar, fala com um monte de gente e tal, até ele conseguir de fato se tornar um corretor de ações. Assim, história incrível, baseada em fatos reais, mais bonito. Você só precisa disso, gente. Você só precisa disso. É mérito. É mérito. Mérito. Tô ainda de saber que hoje o Chris Gardner, ele pode, sei lá, comprar quantos Ferraris ele quiser. Ah, mano, e nossa, e tem outra cena do filme, puta, nossa, essa você precisa ver, cara, que é muito bacana, que é uma baita lição de resiliência, sabe? Que o filho tava jogando bola lá, aí do nada ele fala, pô pai, quero ser jogador. E aí o Chris, ele chega assim pra ele e fala assim, não, cara, você não consegue ser jogador, não. Aí o Chris vê que o filho fica meio desanimado, né? E depois ele dá um esporro no filho, dizendo que ele não pode deixar ninguém dizer o que ele pode ou não pode ser, nem mesmo o próprio pai. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Nem mesmo eu. Pô, baita lição de vida aí, cara. Filme requintado e que vai muito além simplesmente do que a gente está acostumado com bolsa de valores ali, né? E o sexto filme... Não dá. Ele vai falar um sexto ainda? Ai, meu Deus. Que na verdade é uma série que se chama Billions, cara. Billions conta a história de um... série não conta. Série não vale pra nossa Bob lista, hein? Axelrod. O cara é o dono motherfucker lá do fundo, só que ele começa a história muito polêmico, porque o cara começa a história logo depois do atentado do 11 de setembro. Só que o que aconteceu? Ele perdeu vários amigos com o atentado do 11 de setembro lá nas Torres Gêmeas, né? E aí tem uma baita polêmica porque ele faz operações... Só em parênteses, série não conta porque é pra nossa lista lá do Primo Rico, hein? Calma. Para ganhar dinheiro por causa dessa tragédia. E essas operações basicamente fazem com que o cara se torne, tipo, bilionário, assim. E aí a história mostra, cara, também os excessos, o luxo, a competição exacerbada no mercado de capitais de Wall Street e também os problemas de vida do Bob Axelrod como bilionário, né? E uma maneira que, assim, vendo as críticas da série, tem um monte de gente que fala... Eu não acredito que a indústria cinematográfica se dispôs a fazer uma série dessas. Tanta gente passando por dificuldade e querendo colocar problema num bilionário. Pelo amor de Deus, né? Mano, só que assim, já tem tanta série na Netflix, cheio de intriga de casal, gente com problema de boleto pra pagar. Então, tipo, se for uma coisa que te agrada, você vai ver essas coisas. O legal de Billions é porque existe um conhecimento muito profundo sobre o mercado de capitais que você acaba absorvendo simplesmente por estar atento à série. Então você tem que pensar no quanto de conhecimento você pode extrair da parada. Além de ser uma série que, porra, mano, te atrai do começo ao fim. É muito boa mesmo. Então, ó, vamos chegar nessa comissão comum, hein? Você quer que continue a atuação, essas coisas assim? Mano, tô praticando aqui. Brenão no Oscar. Quem sabe a gente chega lá, ó. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no... Ô, Breno, você esqueceu de um vídeo que o... Arthur Mamãe Falei nos indicou já. Parasita, você conhece Parasita? Então, o Arthur Mamãe Falei nos ensinou no vídeo dele que a culpa de todo o problema daquela família que vive quase como insetos, né? Segregados à sociedade. A culpa daquilo tudo era do pai, que não planejou, que não teve um planejamento familiar e tudo mais. Então, assim, Parasita é um ótimo filme pra ensinar a ganhar dinheiro, de que planejamento é tudo pra vida, tá? Assista Parasita. Isso aqui é ironia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Assistam o vídeo que eu reagi ao Mamãe Falei. Mas olha só, esse vídeo aqui do Breno, do Jovens de Negócio, nos trouxe 5 filmes. 4 desses filmes... Vamos fazer um exercício aqui de entender. O título do vídeo dele é
5 filmes sobre investimentos que te farão ganhar dinheiro. / melhores filmes para aprender a investir. Como que esses filmes nos ensinam a investir? Vamos fazer esse exercício de como esses filmes nos ensinam a investir? 4 desses filmes nos ensinam que para investir você precisa ser um filho da puta. 4 desses filmes nos ensinam que você precisa compreender as contradições do capitalismo e, portanto, à custa da dor dos outros, ganhar dinheiro. E o 5º filme te ensina que a mentira, o ideal, o idealismo, a fantasia de que através do esforço você pode deixar de morar na rua e ser um bilionário. É isso que ensina. Roubar, agiotar e mentir são formas de ganhar dinheiro. Beleza? Curtiram o vídeo?